consolidar. E a semana passada falamos especificamente sobre nós estarmos consolidando através da consagração, né? O ato de consagrar, de separar, e para isso, né, para nós nos separarmos do mundo, né, de estarmos no mundo, mas estarmos consagrados, né, do mundo, separados do mundo, nós precisamos saber quem nós somos em Cristo, né? A nossa identidade. Trabalhamos diretamente sobre a identidade, falamos sobre Jacó, falamos sobre Esaú, sobre os problemas que eles tiveram, né, de identidade, e tiramos proveito dessa passagem. E hoje nós estaremos falando especificamente sobre nós estarmos consolidando através da santidade. Aleluia. Consolidando através da santidade. E muitas vezes nós precisamos repetir, né, falar o óbvio, repetir sobre assuntos para que nós possamos estar nos tornando mestres nele, né? E um erro que muitas vezes acontece, inclusive, né, com pregadores, com pastores, é aquele receio de estar repetindo, né? A gente tem um certo receio de estar repetindo palavras, pregações, mas nós precisamos, né? E Deus tem nos tocado, tem tocado o nosso ministério para nós estarmos batendo nessas teclas, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, mas não olhando somente para o problema, mas entendendo que Deus liberou uma palavra para as nossas vidas. E a palavra que Deus liberou que este ano é o ano de consolidar e o ano de avançar. Só que nós não podemos avançar sem estarmos consolidados. E nós não podemos consolidar se nós não estivermos entendendo essa questão, né, de estarmos andando em santidade. Em Hebreus capítulo 2, versículo 1 ainda fala: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Olha só, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Ou seja, quanto mais nós prestarmos atenção, quanto mais nós batermos na tecla, quanto mais nós estivermos ali dando a devida atenção, dando o devido valor, né, àquilo que nós estamos ouvindo, menos nós nos desviaremos. Então precisamos repetir, precisamos bater nessa tecla. E a tecla que o Senhor tem falado para nós estarmos batendo é a tecla da santidade. Amém? O texto que eu quero utilizar se encontra em Romanos, capítulo 6, versículo 22 e 23. Esse é o texto que nós estaremos iniciando. Romanos 6, 22 diz assim: Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha só, é maravilhoso. Nós precisamos atentar, né? Eu gosto muito de Romanos porque Paulo ele explica de uma forma diferenciada para eles, porque eles eram romanos, eles não eram judeus. Então, Paulo foi um pouco mais minucioso, né, nessa carta, para que eles pudessem entender aquilo que eles viviam e a verdadeira mensagem do Evangelho. E agora Paulo está dizendo aqui para eles: vocês que foram libertados do pecado passado, libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, servos de Deus, né? Escravo ainda é uma palavra mais forte. O fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Olha só, né? Nós que fomos libertados, nós que já vivemos essa liberdade, nos tornamos servos de Deus, né? Aquele servo de orelha furada, ou seja, o servo voluntário, né, de Deus. O fruto que colhem leva à santidade. O que está dizendo? Nós vivemos uma liberdade,
nós entramos num caminho e agora nós precisamos entender que os frutos, eles têm que levar à santidade. Amém? E a santidade, ela não é um estado apenas, a santidade ela é cíclica. Ela é cíclica, ela tem 3 fases e nós vamos estar falando sobre isso. Preste atenção, isso é muito importante, porque muitas vezes nós podemos correr o risco e existem pessoas que pensam dessa maneira, linhas teológicas dessa maneira, de que uma vez que nós fomos salvos, nós estamos salvos para sempre e nós precisamos entrar um pouco nessa questão e entendermos, né, como é que realmente funciona e o que Deus ele tem para as nossas vidas. Nós vivemos uma salvação. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós já recebemos essa salvação porque ela é gratuita. É o dom de Deus, é um presente de Deus, é um favor de Deus para as nossas vidas. Mas nós não podemos nos apoiar nessa primeira fase, né, de uma santificação, de uma justificação, e acharmos que nós podemos viver de qualquer maneira, porque entendendo de que nós não perderemos a salvação, não funciona dessa maneira. E eu vou falar um pouco mais detalhado ao longo dessa mensagem. Em Isaías, capítulo 1, versículo 18, Isaías 1,18 fala assim, é o próprio Deus falando, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Amém? Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como lã se tornarão. Sabe o que isso quer dizer para as nossas vidas? A palavra, ela está dizendo, ela mostra aqui dentro dessa palavra duas fases dessa santificação. Vamos colocar dessa maneira. Ela mostra 2 fases da santificação. Primeira fase é que está dizendo, os nossos pecados, eles são, embora eles sejam vermelhos como escarlate, algo que mancha, né, um vermelho forte. A partir do momento que nós entregamos, eu entendo que aqui está falando no Antigo Testamento, mas nós estamos ouvindo um profeta messiânico, um profeta que já estava falando sobre o Messias. E eu preciso entender que eu estou olhando para um texto e olhando para esse texto especificamente do Antigo Testamento como sombra para os dias vindouros, ou seja, como sombras para os nossos dias, né? E aqui está dizendo, os seus pecados, eles podem ser vermelhos, eles podem ser fortes, eles podem ser aparentemente algo que não vai ser limpo, mas eles se tornarão brancos como a neve. Eu entendo que a neve ela é branca e eu não preciso fazer nada para que ela seja branca. Nós não precisamos de esforço nenhum. É algo que é dado para nós. Agora, essa é a primeira fase. Só que ele continua e Deus ainda fala, vamos refletir juntos. Embora sejam rubros como púrpura, algo forte também, como a lã se tornarão. A lã já é diferente, já requer um esforço para que ela seja branca, para que ela já não é como a neve, que é algo que não requer esforço nenhum. Com a lã já requer um esforço da nossa parte, requer um esforço do animal, requer um esforço da nossa parte. Então, primeiramente eu preciso entender de que eu tenho uma vida, nós podemos viver uma vida, vivemos uma vida no passado, no lamaçal do pecado, né? Mas nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus. E desse encontro com o Senhor, os nossos pecados eles foram perdoados, né? Nós nos tornamos branco como a neve. Só que da mesma forma a neve, ela cai, e nós que estamos aqui na Inglaterra, ou não sei onde você está, se já viu neve,
ela cai branquinha, bonitinho, só que o tempo vai passando, os carros vão passando, a gente vai andando, vai ficando aquela lamaceira. Ela não fica branca para sempre. A lã também ela requer um esforço. Então nós entramos, nós vivemos esse momento de transformação, nós somos limpos, nós somos purificados, justificados em Cristo pela fé. Amém? Só que nós não podemos ficar dessa maneira, nós não podemos simplesmente achar que foi resolvido. Eu entrei num estado de santidade, amém. Não funciona dessa maneira, isso é dia a dia, nós entramos num caminho. O Senhor ele disse que Ele é a porta, nós abrimos essa porta e nós entramos nessa porta. E a partir do momento que nós passamos do outro lado e nós estamos purificados, nós temos uma jornada e nessa jornada nós precisamos estar trabalhando para, como nós lemos no início, que os frutos que colhem levam à santidade. Amém? Que levem à santidade. Aleluia. Aleluia. Então nós iniciamos e eu vou estar lendo aqui com vocês 3 textos também para deixar mais claro ainda. Romanos 6:23 fala assim: agora que vocês foram libertados do pecado, nós lemos agora há pouco, vocês se tornaram escravos de Deus, fruto que colhem leva à santidade. Olha só, está dizendo, foram libertados do pecado, passado. Foram libertados do pecado. Agora, em 1 Coríntios 1:18, diz assim, 1 Coríntios 1:18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Olha só, antes nós lemos que nós fomos libertados. Agora nós estamos lendo que nós estamos sendo salvos. Ou seja, estamos em processo. Estamos em processo de salvação. E em Romanos 5:10, fala assim: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, fomos passado, quanto mais agora estamos sendo reconciliados, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Já nós estamos vendo no futuro. Então, passado, presente e futuro. Nós vivíamos uma vida, nós fomos confrontados, o Espírito Santo é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nós somos convencidos desse pecado, da nossa realidade, de que nós tínhamos um elo com Deus, e esse elo foi quebrado, e ele precisa ser resgatado, e somente Jesus, e presta atenção, Jesus ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, nós entendemos a verdade, nós entramos no caminho para nós estarmos tendo acesso a uma vida somente através de Jesus. Caminho, verdade e vida. Agora, nós precisamos estar atentos para essa palavra, porque para não cair no erro de achar que, a fé, a salvação ela é pela fé, é uma graça conquistada mediante a fé. Isso é um passo, amém. Mas essa fé, ela precisa ser uma fé que nos move para a mudança, que nos move para a transformação. Uma fé que faz com que nós sejamos justificados, mas que nós possamos estar colhendo os frutos de santificação, para que nós possamos estar sempre alvos como a neve, brancos como a neve. Eu não posso ingressar numa vida cristã, isso seria um absurdo, uma pessoa dizer que ela ingressa numa vida cristã, num caminhar cristão, só que ela vive da mesma maneira. Nós não podemos, permitir viver dessa forma. Nós precisamos, como diz Jesus dizendo para Nicodemos, né? Eu faço as coisas, eu entendo, eu te chamo de mestre,
E Jesus fala, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo, você precisa entrar por essa porta, você precisa ser purificado e você precisa viver essa santidade, você precisa, não é você tentar se portar, mas é você colher esses frutos que levam à santificação. É diferente, eu não vou praticar, eu não vou tentar fazer por mim mesmo, sabe? Mas essa minha santificação, ela na verdade, ela é um processo daquilo que já foi transformado na minha vida e na sua vida. É assim que precisa funcionar, é assim que funciona, é dessa forma que nós poderemos chegar na reta final, sabe? Não é como nós começamos, mas é como nós vamos acabar, como nós estamos passando por essa jornada. Olha só, em 1 Tessalonicenses 5:23... diz assim, aleluia, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservados irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O que está falando aqui é que nós precisamos viver uma santificação completa no corpo, na alma e no espírito, que seja conservado irrepreensível. Nós não podemos parar, nós não podemos simplesmente entrar. A palavra que Deus está nos dando é uma palavra de nós estarmos avançando, mas para nós avançarmos, nós precisamos estar consolidados. Nós precisamos, eu já até falei na pregação, quando nós estávamos presencialmente, nós caminhamos um passo, nós consolidamos esse passo, e ali nós damos um passo de avanço. E nós chegamos no próximo passo, nós nos consolidamos e nós vamos avançando, E muitas vezes, por que Deus nos dá uma palavra para nós avançarmos? O que acontece? Muitas vezes nós, quando se fala em avanço, eu creio que para muitos, ou para alguns, simplesmente, e eu espero que para poucos, seja numa questão financeira, numa questão material. Deus vai trabalhar nessa área, nós cremos. Mas nós não podemos nos mover tendo isso em foco. Porque a palavra do Senhor, ela fala, né, de que para os justos as bênçãos seguirão aqueles que crerem. Então eu não vou correr atrás da bênção, elas vão me seguir, porque o meu alvo não é elas. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é o meu objetivo, é o meu propósito de vida. E eu sei que se eu estiver no meu propósito de vida, Deus vai abrir as portas. As coisas vão acontecer. Aleluia. Deus está no controle. Então meu alvo precisa ser Cristo, meu alvo precisa ser meu projeto de vida, meu propósito de vida, na qual eu fui chamado, na qual eu fui colocado nesse mundo. Aleluia. E quando eu falo de mim, eu espero que você esteja tomando posse dessa palavra, que você possa estar pensando, vivendo dessa maneira também. Aleluia. Então nós entramos nessa jornada e nós precisamos nos consolidar. Então eu vou viver o leite materno. A partir do momento que eu já tenha maturidade, nós vamos estar comendo papinha. Passou a fase da papinha, nós vamos estar comendo uma comidinha mais leve, para depois nós estarmos já na comida forte, sabe, sendo alimentados. Eu falo de comida por questão de alimento, sabe, sendo nutridos com aquilo que nós precisamos para nós estarmos tendo uma vida plena, estarmos em vigor. Agora, eu não posso pensar no avanço material apenas. Eu preciso pensar no meu avanço primeiramente espiritual. Eu preciso pensar na minha consolidação de relacionamento com Deus. Porque eu tendo um relacionamento com Deus saudável, automaticamente, porque é fruto. Os frutos que colhem que levam à santidade. Então, se eu tenho um relacionamento saudável com Deus,
automaticamente o meu ministério ele vai ser saudável, porque eu não vou apoiar o meu ministério em questões externas, mas o meu ministério ele está sendo firmado e apoiado no Senhor. Aleluia. As coisas elas vão estar acontecendo normalmente nas nossas vidas. Agora, o que acontece? Muitas vezes, pessoas elas ficam paradas nesse momento, né? Quando entra na questão espiritual, elas estão travadas. Elas conhecem o Deus da misericórdia. Preste atenção nisso, no que eu vou estar liberando para a sua vida. Sabe? Muitas vezes nós conhecemos pessoas que só conhecem o Deus da misericórdia. Quem conhece o Deus da misericórdia? Amém. O Deus do perdão? Amém. Nós conhecemos o Deus do perdão, porque Deus ele é aquele que perdoa, Deus é aquele que tem misericórdia, Deus é aquele que nos resgata, Deus é aquele que nos tira do lamaçal do pecado. Aleluia. E eu creio nisso e eu tomo posse dessa misericórdia de Deus, porque foi pela misericórdia de Deus que nós fomos alcançados, pelo perdão de Deus que nós fomos reconciliados, sabe, através de Cristo. Mas nós não podemos conhecer apenas o Deus da misericórdia. Eu vou repetir para você, não podemos conhecer apenas o Deus da misericórdia, o Deus do perdão, porque o mesmo Deus que dá misericórdia, o mesmo Deus que libera perdão para as nossas vidas, é o Deus que transforma. É o Deus que transforma. Tem gente que conhece o Deus da misericórdia, mas não conhece o Deus da transformação, porque não viveu a transformação ainda, sabe? E quer viver as bênçãos. Quer aquilo que os outros têm, porque está olhando para o fruto dos outros, mas não foi visto aquilo que foi semeado, sabe? A raiz que teve que ser sido arraigada. Nós não podemos estar nesse nível. O que Deus está falando para nós nessa noite, você precisa viver um nível de avanço, mas para você viver um nível de avanço, primeiramente você precisa se consolidar. Mas para você se consolidar, você precisa trabalhar na sua santificação. Porque você não pode parar na primeira fase, que é quando Deus nos purifica. Passo pela porta, sou purificado, deixo o lamaçal, porque eu quero passar pela porta, mas eu não quero avançar, porque para avançar é difícil, porque para avançar requer renúncia, porque já não vou viver mais eu, mas vai viver Cristo na minha vida, e eu tenho medo do que eu vou viver em Cristo, sabe, talvez até mesmo por uma visão errônea, de que tem que sofrer, sabe? Não é que tem que sofrer, nós precisamos viver o que Deus quer para nós. Porque Deus, ele não vai estar, o propósito dele não é nos punir, o propósito dele não é fazer com que nós vivemos sofrendo, sabe? Mas o propósito dele é estar dentro de cada situação que nós passamos, de cada provação. O propósito é nós sermos aprovados e colocados num novo nível, sabe? Um nível que nos fortalece. E muitas vezes nós estamos desse lado do medo, nós estamos desse lado da tribulação, desse lado do problema, mas quando nós passamos por ele e nós chegamos do outro lado, sabe, nós podemos olhar para trás e ver o que Deus fez nas nossas vidas. Aleluia, nós olhamos para trás e falamos, puxa vida, nós estávamos ali, estávamos com medo, hoje nós estamos aqui, a situação é diferente. Sabe, tem um versículo que fala, se você se cansa de andar com os homens, como que você vai correr com os cavalos? Sabe? Mais ou menos assim o versículo, ou seja, se você está se afogando com uma torneira, como é que eu vou te colocar numa piscina? Se você se afoga numa piscina, como é que eu vou te colocar no oceano? Sabe? Eu quero o oceano, ok. Primeiro passa pela torneira, primeiro passa pela banheira, primeiro passa pela piscina. Coloca a boinha. Nada, aprende, mas se consolida, porque no momento que eu te colocar ali, você vai estar chegando do outro lado. Aleluia, é assim que funciona a vida cristã. Deus te quer do outro lado. Deus, ele quer se revelar para você como Deus da misericórdia, como Deus do perdão. Ele quer se revelar a você como Deus da transformação, como Deus da autoridade, como Deus que envia. Sabe, como Deus que cumpre propósitos na vida. Aleluia. Quem toma posse dessa palavra, coloca um amém aí, nós estamos acompanhando aqui. Aleluia. Deus é poderoso. Deus quer transformar a sua vida, mas você precisa tomar essa decisão. Sabe, como nós lemos no início,
Agora vocês que foram libertados do pecado e se tornaram escravos, o fruto que colhe e leva a santidade, e seu fim é a vida eterna. É o fim que Deus tem reservado para as nossas vidas. Nós fomos salvos, nós estamos vivendo a santidade, porque nós estaremos chegando até o final. E essa salvação será consolidada nas nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Onde você está, você pode dar um glória a Deus? Não posso te ouvir, mas que você possa estar recebendo essa palavra, que essa palavra possa estar trazendo transformação para a sua vida. Aleluia. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a palavra que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Que você possa ser transformado com ela, que ela possa estar sendo ruminada no seu coração, sabe? Que você possa estar vivendo essa transformação. Deus tem palavras para liberar, mas para nós estarmos entendendo, nós precisamos estar recebendo esse lado, entendendo de que uma vez que eu passei pela porta, que eu tive acesso à verdade, eu estou num caminho, sabe? Nós estamos num caminho e nós não podemos andar da mesma maneira. Nós não podemos continuar da mesma maneira. Nós não podemos viver como se nós estivéssemos no pecado, sabe? E achar que somente o fato de eu crer em Jesus, sabe? E essa fé não me traz transformação nenhuma. Até os demônios creem, sabe? Até eles creem. E eu não posso viver esse nível de que, eu entendo, eu aceito, eu acredito dessa maneira, mas eu não vou viver dessa maneira. É uma fé que nos constrange, é uma fé que nos muda, sabe, que nos leva a viver esse nível de santidade em Cristo Jesus. Eu não posso viver da mesma maneira, porque Ele morreu por mim, porque hoje eu tenho acesso ao Pai, e o que nós vivemos é tão maravilhoso para nós estarmos nos perdendo com coisas passageiras, sabe? Milagres são passageiros, as coisas elas acontecem, daqui a pouco elas acabam. Lázaro, ele morreu, ele ressuscitou e ele morreu de novo. Sabe, se nós olharmos aqui, Jacó já morreu, Isaú já morreu, sabe, os peixes da pesca milagrosa, eles já foram embora, já não existem mais, mas o que ficou foi a experiência, porque Deus ele não estava interessado ali no momento. O propósito de Deus era revelar de que Ele era Deus. O propósito de Jesus nessa terra foi estar deixando a sua palavra, o seu ensinamento, para transformar as nossas vidas, para que nós possamos viver de uma maneira, que nós possamos estar chegando na vida eterna. É isso que importa. Sabe, no tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de pandemia, a questão, nós vamos fazer o que precisa ser feito, mas nós precisamos estar mais preocupados com a nossa vida espiritual, Aleluia. Não é uma questão de crises, mas é uma questão de entender que a minha vida ela está nas mãos do Senhor. Vou fazer o que eu preciso fazer, vou seguir as orientações, mas a nossa vida ela está nas mãos do Senhor. E eu preciso zelar por ela, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por esse ensinamento. Senhor, eu te agradeço, ó Pai. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por mais essa chave que o Senhor está nos dando. Pai, eu coloco, Senhor, cada vida, Senhor. Cada um dos meus irmãos, eu coloco, Senhor, nas tuas mãos, ó Deus. Para que o Senhor possa estar trabalhando, Senhor, visitando, Senhor, abençoando. Que eles possam, Senhor, estar vivendo, Senhor, esse nível de transformação. Que possam, Senhor, te conhecer como Deus misericordioso, como Deus que perdoa, mas como Deus que transforma, como Deus que equipa, como Deus que nos reveste, como Deus que nos dá autoridade, como Deus que nos envia, como Deus que também usa as nossas vidas para estar abençoando outras vidas. Pai, queremos sair, Senhor, de mudar, Senhor, de níveis e estar vivendo, Senhor, em avanço, no nome de Jesus.